E hoje eu vim falar a respeito de Drácula, não só o último filme que saiu agora, que é Drácula, a história de um amor eterno, mas também da obra em si. Eu não sou nenhum especialista, porém eu gosto muito e eu vou falar como um fã, não como um especialista. Então é um vídeo de opinião, no caso, né? Então também não tem nada muito técnico aqui, né? Como sempre no canal inteiro. Eu assisti 2 vezes o filme. A primeira vez eu tinha chegado do trabalho e estava cansado e acabei dormindo, porque a história em si não estava me prendendo. Porém, quando eu assisti a segunda vez, eu pensei assim, e se o filme não fosse com o nome Drácula, fosse qualquer outro nome e eu assistisse essa história como fosse de um outro vampiro qualquer, sem ser o Drácula, para não me prender à história do livro, por exemplo. Aí eu posso dizer que eu gostei da história, sim, mas como Drácula eu não consegui gostar, né? Porque já o filme de 1992, que é pelo Coppola, né? Ele já não é fiel ao livro. Por exemplo, a história do amor mesmo da mina, do Drácula com a mina, não existe no livro. Tô aqui com o livro, né? Então eu li já algumas vezes, é uma das poucas obras que eu li algumas vezes, tanto que essa versão aqui desse livro, ela é fiel à primeira, que é a capa amarela, né? Com a escrita vermelha, né? Então fiz a leitura algumas vezes, e quando você vai para a parte do livro que você vai procurar esse romance do Drácula que está procurando a mina durante tantos anos, né? Ela é a reencarnação do amor dele, não tem no livro. Então, no próprio filme, que a turma considera o mais fiel, digamos assim, à história, já não é por conta desse romance. Não estou falando que o filme é ruim de 1992, pelo contrário. Gary Oldman como Drácula, excelente. O Jonathan Harker como o Keanu Reeves como Jonathan Harker, né? Eu inverti. É muito bom. Eu acho que se for fazer um remake, ia ser difícil encontrar ali novos atores tão bons para se encaixar aí no papel, né? Mas se já tem essa diferença gritante desse romance entre o Drácula e a mina no filme, que já é considerado excelente, mas não fiel, aí eles fazem um filme chamado A História de um Amor Eterno, que não tem realmente no livro esse romance entre um e outro, e a história é literalmente sobre uma coisa que não é fiel ao livro. Ah, mas daí você está sendo chato. Sim, né? Para isso que a gente está aqui, né? Para quem lê um livro, procura pelo menos, quando vai pôr o nome do filme parecido, né? Ou o nome literalmente igual, você espera um pouco da história ser parecida. É como fosse o Senhor dos Anéis. Se você ler o Senhor dos Anéis e for assistir a trilogia do Peter Jackson, você vai ver muita diferença ali. Claro que todos os filmes não têm o tempo que um livro tem, né? E também as possibilidades que uma escrita tem. Então, se eu quiser falar que o personagem foi para a Lua, eu posso falar que o personagem foi para a Lua e você vai imaginar. É diferente do que você pegar uma equipe, ter que fazer um CGI para poder fazer esse personagem estar na Lua. Tudo é gasto. Então a gente entende. Porém, dá para fazer umas retratações ali no filme e tirar coisas do filme, do livro, que vai fazer a história ser mais adiantada. Porém, você mudar toda a história do personagem com respeito ao livro, eu acho que você tem que mudar o nome do filme. Não é Drácula, por exemplo. Você poderia inventar um vampiro novo aí, né? Eu estou aqui com, para quem é mais velho aí, né? Mais de 25 anos, sabe o que é isso? É um DVD. A gente pegava aqui uns discos, colocava num aparelho que era interligado a uma TV e ele conseguia transmitir áudio e vídeo por uns cabinhos branco, amarelo e vermelho. Hoje em dia já não tem mais isso, né? Mas eu tenho essa versão aqui, estendida, né? E eu assisti várias vezes. Tá até quebradinho aqui, mas eu gosto muito. Eu ganhei esse DVD de um colega meu. Ele ganhou e não gosta, e daí me presenteou como fosse qualquer coisa. E pra mim eu guardo com muito carinho. Já ganhei assim, porque senão ia estar bem guardadinho, né? Mas eu assisti algumas vezes aqui e hoje em dia pelos stream, né? Tanto que eu tô assistindo novamente e relendo o livro. Mas quando eu fui assistir esse novo Drácula, né?
uma história de amor eterno, doeu, hein? Eu acho um filme legal, muito legal mesmo, muito bem feito. Tem aquele ator que tem no Bastardos Inglórios, tem no... esqueci o nome daquele, Django Livre, é um ator que eu gosto bastante, bem legal. Mas eu assisto e vou reassistir novamente como um filme que não tem nada a ver com a história do Drácula. E a partir de agora eu pretendo falar do filme com spoilers. Então, se você não assistiu ainda, não gosta de spoiler, não continua vendo o vídeo, depois de assistir, se quiser retornar, tá bom? O final eu achei bem chulo mesmo. Poxa, o cara levou, eu acho que é 400 anos para encontrar a mina, né? Uma coisa assim, 300, 400 anos, com o perfuminho dele e tudo mais. Não tem na história, não faz sentido, mas tá. Um vampiro não precisa de um perfume para poder hipnotizar as pessoas, ele em si já tem esse poder, né? Mas o cara deixar morrer, né? O padre matar ele pra deixar a mina melhor, não faz sentido. Porque se fosse assim, ele já teria feito isso, nem procurado ela, né? Mas ele queria redenção e tudo mais, e no final do filme dá a entender que ele ganhou essa redenção, porque a poeira dele, lá depois que ele se transforma em pó, vai pro céu, então dá a entender que ele se redimiu, né? Era isso que ele estava procurando. Aí é uma outra parte, que não tem nada a ver também com o livro, mas se você levar essa consideração, poderia estender um pouquinho mais, deixar eles viverem um pouquinho mais para frente, ele ser convencido, mas não teve graça porque demorou um baita tempo para encontrar a mina. Aí encontra a mina, não aproveitaram nada, já estavam lá a turma para caçarem eles, encontraram eles e acabou o filme. Então, poxa vida, podia ter cortado uma boa parte do filme em si e deixado pro final para eles viverem um tempo juntos, depois encontrarem ele, sei lá, bola, eu não sou o diretor, né? Então daria para eles fazerem de uma forma mais legal, digamos assim, não tão rápido o final. Parecia que tava correndo, não tinha dinheiro, vamos acabar logo isso aqui. E eu acho que não, né? Aí eu assisti esse filme e fiquei meio chateado por usar o nome do Drácula e eu esperar a história do Drácula, mas, né, como eu falei, se for outro vampiro, e eu considero como fosse qualquer outro, e a escolha dos atores também não foi muito boa, eu acho, né, opinião minha, talvez se você gostou, tudo bem, deixa aí nos comentários, mas a própria ruiva lá, que eu esqueci o nome dela, que é a noiva do Drácula, né, se for seguir o livro, né, uma das noivas, que ele geralmente tem 3, né, ela ficaria muito mais legal de mina do que a própria mina, eu acho, né? Mas tá bom. E tem também aquele que é o Drácula, a história nunca contada, que eu acho melhor que esse aqui, porque conta a história do Vlad Tepes. Claro que também esse filme tem algumas coisas que não tem nada a ver com o livro, daí já é a história do próprio Vlad Tepes, né? Não também fiel, mas tem uns erros lá que eu acho horrível. Por exemplo, o rei dos otomanos, né, que tem lá, ele tem o cabelinho na régua, que eu acho que, por exemplo, não existia esse tipo de corte naquela época. Aí pesou. E quando tem retratação de uma época antiga, eu gosto muito da retratação do figurino do Game of Thrones. Sujeira. É isso que faltava. Naquele filme, todos os personagens que estavam indo para a guerra contra o Drácula, né, contra o Vlad Tepes, estavam todos limpinhos. E eu acho que não era assim muito bem na época. Essa de tomar banho e ficar da forma que estavam lá é mais recente, né? Ter todos os dentes na boca. A escova de dente foi inventada há pouco tempo e tudo mais, né? Então, eu acho que quando você tem uma ambientação um pouco mais realista, o filme vai ficando melhor. Mas claro que é fantasia e tudo mais, mas o que me atrai mais seria dessa forma. Estou falando meu ponto de vista, talvez você não tinha esse ponto de vista, se começar a observar a partir de agora vai conseguir entender um pouco sobre o que eu quero dizer. Mas, falando de livros que são um pouquinho diferentes, né, entre o original do Drácula, às vezes você gosta de uma história com mais informações a respeito. Então, por exemplo, o Drácula, no livro, ele segura o Jonathan Harker lá para aprender melhor a falar a língua. O Jonathan, a pessoa que só ia assinar os papéis, ficar uns dias e já ia embora, não, ele fica lá tendo que ensinar, sendo sugado sua vida, né?
E, bem dizer, o Drácula já vai para outro país para ter as suas terras e tudo mais, e não tem muita informação, digamos assim, a respeito de vampiros. E sei lá, às vezes eu gostaria muito que desse mais informações, como o Drácula se transformou em Drácula, ou sei lá, o Jonathan Harker ficasse mais tempo no castelo e tivesse mais informações assim por diante. Mas se eu falar para você que existe uma obra que foi escrita 2 anos depois do Drácula mesmo, de Bram Stoker, que era postada em jornais e tinha muito mais informações do que o próprio livro do Drácula. Eu tô falando desse livro aqui, ó, Poderes das Trevas. Esse livro aqui, ó, você pode até ver como que é legal e parece até mais realista, com a história mais fiel do que o próprio Drácula do Bram Stoker. Tem aqui o Vlad Tepes, né, na capa, que é o homem que foi a base que o Bram Stoker usou para poder criar o Drácula, né? E este livro aqui, como ele era, ó, pode dar uma olhada, como ele era, esse não era um livro, era várias histórias, a mesma história, mas em vários jornais, né, semanais, diários, e iam postando aí as histórias até transformar-se nesse livro. Você pode ver até que tem ilustrações que parece que é da época, de 1800 e tanto, né? Ó, se você conseguir reparar aqui, ó. Então você pode ler esse livro e observar que tem muito mais informações do que o próprio Drácula. O Jonathan Harker realmente fica mais tempo no castelo. O Drácula não é um vampiro sozinho, como no Drácula mesmo, só aparece ele e um pouco das noivas, né, e tudo mais. Aqui não, aqui ele tem uma seita de vampiros. Então tem muito mais informações do que o próprio Drácula. Eu indico para vocês fazer a leitura, se você já leu o Drácula, é fã dos filmes também, ler essa obra. Por quê? Porque você vai ter um outro ponto de vista de um personagem que você gosta também. E essa obra aqui foi lançada pelo sebo Clepsydra. Para quem conhece, sabe que a qualidade deles são excelente. É um livro de luxo, né? Então, capa dura. Você pode ver aqui, ó. Não sei se dá para enxergar, mas tem um trabalho, parece até entalhado aqui no livro, muito legal. Ó, a cor dele é maravilhosa, né? Um livro lindo em todos os âmbitos, né? Você pode ver aqui pela parte de dentro, a contracapa aqui, né? A parte de dentro vermelha e preta, olha que coisa maravilhosa. Então é bem Drácula mesmo, só de dar uma olhada nesse livro aqui, você que gosta do Drácula, gosta de vampiro, vai entender o que eu tô falando aqui, observando com admiração, né? Tem aquela fita aqui de praxe, que é muito necessária para nós que gostamos de ler, né? Fita para marcar página, cetim, então deixa aí o livro cada vez mais bonito. Então eu indico para vocês fazer a leitura, é só pesquisar pelo sebo Clepsydra nas redes sociais, sebo Clepsydra, e você vai ver lá na bio deles tem um link, né? Então dá para você entrar em contato pelo Whats, dá para você entrar no site deles, eles têm um monte de livros de vampiros, para quem é fã de gótico, de terror, ali esse sebo é maravilhoso, eles fazem as edições também de algumas obras. Como é o sebo, tem livros novos, tem livros usados, porém, que parecem novos, de tão bem cuidados que são, né? Então eu indico aí para vocês entrarem lá e, se possível, comprem esse livro, façam a leitura, porque para você que é fã, vai ter mais informações a respeito do Drácula. E se você gostou do filme novo, né, não a história nunca contada, uma história de amor eterno, né, deixa aí nos comentários por que você acha que eu estou errado, ou se você acha que eu estou certo, a quais partes que você concorda, tá bom, galera? Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Sempre se cuide contra vampiros, né? Vai lá saber, a gente tem que estar preparado. Eu deixo aqui na minha mesa de cabeceira, porque vai que, né? Vai que. Então deixa aqui no esqueminha e se inscreva no canal, indique para outras pessoas, siga Livros, Filmes, Séries e Memes e um pouco de terror, por favor, nas redes sociais. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.